A ASML. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa empresa, mas ela é a única capaz de fabricar uma máquina crucial para a produção de microchips avançados que são essenciais em tudo que envolve tecnologia, de smartphones até computadores e sistemas militares. Em 2012, Zhong Shan-yu deixou seu emprego estável como engenheiro na ASML e pouco depois fundou duas novas empresas, uma nos Estados Unidos e outra na China. O objetivo dessas empresas era obter a tecnologia da ASML e transferir para a China, que busca desenvolver sua própria indústria de semicondutores. Advogados americanos da ASML alegam que Yu recrutou outros engenheiros da ASML para trabalharem com ele em sua empresa nos Estados Unidos, e eles levaram informações confidenciais sobre a importante máquina da ASML. E o mais grave, tudo isso com o apoio do governo chinês. Toda essa história é apenas mais um capítulo no intenso esforço da China para recuperar o atraso em um setor vital para suas ambições: microchips. Esse esforço desencadeou mais uma frente de batalha com os Estados Unidos. Não estamos falando apenas de disputas de mercado ou tarifas, mas de segurança nacional. Mas afinal, como exatamente China e Estados Unidos entraram em uma guerra fria por chips de computador? Assista esse vídeo para entender toda essa história. A história dos microchips começou em 1958, quando Jack Kilby criou o primeiro circuito integrado. Esse dispositivo primitivo era feito à mão e consistia de um pedaço de germânio com alguns componentes eletrônicos conectados. Kilby apresentou seu invento ao mundo em 12 de setembro de 1958, uma invenção que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2000. Poucos anos depois, em 1961, Robert Noyce desenvolveu o primeiro circuito integrado planar. Noyce utilizou silício em vez de germânio em um processo de fotolitografia que permitia a produção em massa de circuitos integrados. Embora Jack Kilby tenha criado o primeiro microchip, a proposta de Robert Noyce se mostrou uma solução melhor devido à sua viabilidade para a produção em larga escala. No entanto, ambas as criações eram bastante rudimentares. O microchip de Noyce era uma peça de silício com apenas 4 transistores, e quanto mais transistores, mais poderoso é o chip. Desde a década de 1960, os semicondutores têm evoluído a uma taxa exponencial. Gordon Moore, junto com seu colega Robert Noyce, fundou a Intel em 1968. Moore previu que o número de transistores em um chip dobraria aproximadamente a cada 2 anos, tornando os chips cada vez mais poderosos. Essa ideia ficou conhecida como Lei de Moore, que se manteve válida por várias décadas e ainda hoje orienta o desenvolvimento da indústria de semicondutores. As primeiras empresas dedicadas a fabricar chips estavam nos Estados Unidos e tinham o governo americano como o principal cliente. Os primeiros casos de uso foram em computadores de orientação nas espaçonaves da NASA e em sistemas de mísseis. E em uma época de Guerra Fria, corrida espacial e enormes gastos militares, essas empresas tiveram um terreno fértil para crescer. Podemos dividir o processo de fabricação de um chip em 3 etapas: design ou projeto, fabricação e montagem. No início, essas fabricantes de chips gerenciavam toda a cadeia de suprimentos. Elas projetavam, fabricavam e montavam os chips em pacotes para serem instalados em produtos, tudo dentro dos Estados Unidos. No entanto, no final da década de 1960, perceberam que poderiam lucrar muito mais projetando os chips para produtos civis, como computadores corporativos, e para isso precisavam produzir uma quantidade maior de chips a um custo bem menor. O governo dos Estados Unidos incentivou as empresas a transferirem sua fabricação e montagem para fábricas no Japão, Taiwan, Coreia do Sul e Hong Kong, onde a mão de obra era mais barata. Todos esses países eram aliados ou parceiros dos Estados Unidos, e essa era uma forma de apoiar as suas economias e fortalecer os laços. Mas havia uma regra: estavam proibidas de compartilhar tecnologia com os seus rivais, a União Soviética e a China. Essa era a estratégia para mantê-los atrasados em relação aos avanços dos chips nos Estados Unidos. Conforme os anos passaram, os governos desses aliados começaram a investir em suas próprias empresas fabricantes de chips. Nos anos 70 e 80, a Toshiba no Japão e a Samsung na Coreia do Sul começaram a projetar e fabricar chips que rivalizavam com os americanos. Nos anos 90, a TSMC de Taiwan se tornou tão eficiente na fabricação de chips que muitas empresas dos Estados Unidos cessaram suas próprias produções. Isso significava que as empresas americanas não eram mais as únicas capazes de produzir os chips mais avançados.
Além disso, a indústria de chips em cada país começou a depender cada vez mais de outros países para obter materiais, software e equipamentos necessários para criar chips cada vez mais complexos, e assim a China foi ficando para trás. Durante as décadas de 60 e 70, Mao Zedong expulsou alguns dos cientistas e engenheiros mais brilhantes do próprio país, o que foi um grande erro. Mas quando novos líderes chegaram ao poder na China, perceberam que era preciso fazer algo para diminuir a distância. Com o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, a China foi se reaproximando dos Estados Unidos e a globalização econômica se intensificou. E com mão de obra barata e abundante, a China atraiu empresas para fazer a montagem de diversos produtos em seu território. E nesse processo, muitas fabricantes de chips se instalaram na China. Mas agora vamos falar sobre duas empresas importantíssimas para a fabricação de chips. A ASML, a joia da Holanda. A ASML, com sede na Holanda, é talvez a empresa mais importante na indústria de semicondutores. Fundada em 1984, a ASML se especializou em fornecer equipamentos de litografia avançados, que são essenciais para a fabricação de chips semicondutores. A litografia consiste em gravar formas minúsculas no silício, medindo apenas alguns nanômetros. E 1 nanômetro é o equivalente ao número que você está vendo agora na tela, ou seja, 1/1000º de metro. Essa precisão em escala nanométrica possibilita a fabricação de chips com dezenas de bilhões de transistores, que formam a base dos microchips. A ASML é a única empresa no mundo capaz de produzir máquinas de litografia ultravioleta extrema, que são necessárias para fabricar os chips mais avançados, usados em uma variedade de dispositivos de alta tecnologia. O domínio da ASML na produção de máquinas de litografia a torna uma peça-chave na cadeia de suprimentos global de semicondutores. Sem as máquinas de litografia da ASML, a produção de chips avançados, como os que são utilizados em smartphones, computadores de alto desempenho e equipamentos militares, seria impossível. Isso coloca a ASML em uma posição de grande influência no mercado global de semicondutores. A importância da ASML transcende a economia. Sua tecnologia é essencial para a competitividade das indústrias de semicondutores de vários países, incluindo Estados Unidos, Taiwan, Coreia do Sul e Japão. Além disso, devido às tensões geopolíticas, o acesso às máquinas da ASML é um fator estratégico. Os Estados Unidos, por exemplo, têm pressionado para que ela não venda suas máquinas mais avançadas para a China, visando manter a vantagem tecnológica sobre um rival estratégico. TSMC, a gigante da fabricação de chips. Pense comigo. Onde está a maior fabricante de chips do mundo? Em Taiwan. E é exatamente por isso que os Estados Unidos têm um enorme interesse em manter Taiwan separada da China. Taiwan fabrica cerca de 63% de todos os chips do mundo e aproximadamente 92% dos chips mais avançados. A TSMC é a líder global, fornecendo componentes essenciais para diversas indústrias. Fundada em 1987 e com sede em Taiwan, é a maior fabricante de semicondutores do mundo. A TSMC é uma fundição de semicondutores, o que significa que fabrica chips para outras empresas que fazem o projeto, mas não possuem as instalações para fabricá-los. A TSMC é responsável por aproximadamente 54% da produção mundial de chips semicondutores e cerca de 92% dos chips mais avançados do mercado, incluindo aqueles com processos de 5 nanômetros e até menores. E sem eles, os smartphones mais recentes, supercomputadores e sistemas avançados de inteligência artificial simplesmente não funcionam. A TSMC possui parcerias com as maiores empresas de tecnologia do mundo, incluindo Apple, AMD e Nvidia. Essas empresas dependem da TSMC para fabricar os chips que alimentam seus produtos de ponta. A localização da TSMC em Taiwan tem implicações geopolíticas. Devido à posição estratégica de Taiwan e às tensões com a China, a empresa é vista como uma joia vital para a segurança econômica e tecnológica de Taiwan e de seus parceiros, como os Estados Unidos. A dependência mundial dos chips fabricados pela TSMC torna a estabilidade de Taiwan uma questão de interesse global. A ASML e a TSMC são pilares fundamentais da indústria global de semicondutores. A ASML, com sua tecnologia exclusiva de litografia, e a TSMC, com sua capacidade de fabricar os chips mais avançados do mundo, desempenham papéis críticos na cadeia de suprimentos global de tecnologia. E a China sabe disso. Para eles, Taiwan, sede da TSMC, é uma província rebelde que deve ser reincorporada à China continental. E a ASML teve segredos roubados por um engenheiro que está prosperando na China. E ao que tudo indica,
com a ajuda do próprio governo chinês. A partir dos anos 2000, a China passou a dominar o processo de montagem. No entanto, o país estava importando cada vez mais chips para sustentar a sua própria indústria de montagem. O governo chinês analisou a cadeia de suprimentos de tecnologia e percebeu que todo o ecossistema tecnológico do país dependia de uma base de silício importado de adversários geopolíticos como os Estados Unidos, Japão e Taiwan. Os líderes chineses concluíram, e com razão, que esse era um risco inaceitável para um país com tamanha ambição. E para enfrentar esse desafio, a China começou a investir massivamente em suas próprias empresas de design e fabricação de chips, que se associavam cada vez mais com empresas não chinesas. A esperança era criar uma cadeia de suprimentos de chips inteiramente dentro da China. Logo, eles poderiam projetar, fabricar e montar algumas gerações mais antigas por conta própria. Mas mesmo com todo esse investimento, a China continuava anos atrasada em relação aos Estados Unidos. Poucas empresas no mundo estão envolvidas na fabricação de chips, pois é um processo que envolve tecnologia muito avançada. Apenas 3 empresas americanas fazem o software utilizado para projetar os chips mais avançados. Transformar o design em um chip real requer uma máquina litográfica, e a ASML é a única capaz de fabricar tal máquina. Mas para isso, a ASML precisa de equipamentos fabricados nos Estados Unidos, e o processo de montagem é realizado por algumas empresas na Coreia do Sul, mas nesse setor o destaque é todo da TSMC, que é a maior fabricante de chips do mundo. Ou seja, é uma tecnologia restrita a poucos países: Estados Unidos, Holanda, Taiwan, Japão e Coreia do Sul. Essas empresas são pontos de estrangulamento na cadeia de suprimentos e a China é totalmente dependente delas. Agora, imagine se a China conseguisse fabricar máquinas como as que apenas a ASML consegue fazer. E aqui reaparece o personagem do início do vídeo, Zhong Shangyu. Em 2019, a polícia dos Estados Unidos tentou prender Yu, mas não conseguiu localizá-lo. Mais tarde, ele surgiu na China como CEO de sua empresa, que havia desenvolvido com sucesso um software semelhante ao programa da ASML chamado de correção de proximidade óptica. E embora represente menos de 1% da receita da ASML, sem ele as máquinas de litografia não conseguem imprimir circuitos minúsculos com precisão. E com o apoio do governo chinês, a empresa de Zhong Shangyu prosperou. A história de Yu é apenas um exemplo entre muitos casos de roubo de propriedade intelectual na indústria de chips. O governo chinês sabe que precisa reduzir sua fraqueza nesse setor tecnológico. E para reduzir sua dependência da cadeia de suprimentos estrangeira, a China estava identificando pontos críticos como a ASML e tentando copiá-los. No entanto, o plano teve um efeito contrário. Isso irritou profundamente o governo americano e outros governos, levando-os a ver a produção de chips como uma questão de segurança e não apenas econômica. Esse cenário se desenvolveu em um momento em que a relação entre os Estados Unidos e a China se tornava menos amigável e mais competitiva. Os chips semicondutores são fundamentais não apenas para a economia global, mas também para a segurança. Eles são utilizados em uma ampla gama de aplicações militares, desde sistemas de mísseis guiados, jatos militares e inteligência artificial. A dependência dos Estados Unidos e de outras nações ocidentais de chips fabricados em Taiwan representa uma vulnerabilidade significativa. Por essa razão, o governo Trump, seguido pelo governo Biden, implementou várias medidas para restringir o acesso da China a tecnologias de semicondutores avançadas. Foi então no governo Trump que a guerra comercial entre as duas superpotências ficou maior. Em 2018, Donald Trump proibiu empresas americanas de vender componentes para a ZTE, uma empresa de tecnologia chinesa. Em seguida, em 2019, impôs restrições comerciais à Huawei, a maior empresa de tecnologia da China e suas afiliadas. Essas medidas quase levaram a ZTE à falência e causaram um impacto significativo na Huawei. E em 2022, o presidente Joe Biden ampliou as restrições à indústria de chips da China. Primeiro, ele proibiu todas as empresas americanas de vender chips avançados para a China, bloqueando também as empresas chinesas de design de usar software de design e equipamentos de fabricação americana. Além disso, impediu empresas globais que utilizam tecnologia de semicondutores dos Estados Unidos de vender chips avançados para a China. O governo americano estava explorando esses pontos críticos para estagnar a indústria de microchips chinesa. Esses controles de exportação representaram uma mudança clara de uma visão onde trocas comerciais e tecnologias
tecnológicas com a China eram vistas como benéficas para uma perspectiva de competição tecnológica. Em seguida, os Estados Unidos aprovaram uma lei que investiria bilhões de dólares em suas próprias empresas de fabricação de chips e finalizaram um acordo com a TSMC para construir fábricas nos Estados Unidos. Tudo isso para garantir que os Estados Unidos continuem a liderar na tecnologia de semicondutores. China e Estados Unidos compartilham uma visão semelhante sobre as implicações políticas dos semicondutores. Por isso, o governo dos Estados Unidos fez a defesa da liderança americana uma prioridade. No entanto, isso também intensificou outro conflito entre os dois países. Desde 1949, a China considera Taiwan uma província rebelde e tem prometido reunificá-la, até ameaçando invasão. Os Estados Unidos se comprometeram a proteger Taiwan. E Taiwan, por ser o maior produtor de chips do mundo, é vital para a economia global. Com empresas essenciais para as indústrias de chips dos Estados Unidos e da China, Taiwan obteve uma certa proteção. No entanto, os controles de exportação dos Estados Unidos forçaram as empresas de Taiwan a fazer uma escolha: desafiar os Estados Unidos e continuar vendendo para a China ou cumprir as regras e cortar o fornecimento para a China. E até agora, elas indicaram que cortarão o fornecimento para a China. E a SML também vem sendo pressionada a fazer o mesmo. A empresa holandesa suspendeu o envio para a China de uma série de máquinas responsáveis pela produção de chips avançados. E segundo informações compartilhadas pela companhia, a ação atende a uma ordem emitida pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. E assim a China ficou um pouco mais distante da tão sonhada autossuficiência na produção de chips de 7 nanômetros. Mas à medida que China e Estados Unidos competem cada vez mais pelos chips, decisões como essas serão impostas a países e empresas ao redor do mundo, forçando a escolher lados em um cenário que se assemelha muito a uma nova Guerra Fria. Nos resta ver como se dará os próximos capítulos nessa disputa tecnológica. Os Estados Unidos sabem do risco que a China se tornou, e a China sabe que para tomar o lugar dos Estados Unidos precisam correr para diminuir o atraso nesse segmento. E você, o que acha que vai acontecer? Deixe aí sua opinião nos comentários e se inscreva no canal. Eu sou o Mike e essa é a minha narrativa.